Olá, amigos do canal, tudo bem? Eu sou o professor Edgar Manioto e estou aqui hoje para conversar com vocês, né, sobre um tema bastante interessante, sobre um livro muito interessante também. Armagedon 2419 AD, do Philip Francis Nolan. Este é um livro de ficção científica, futurista, né, a história se passa no futuro. Eu estou tratando desse livro principalmente porque esse livro nos chama para uma reflexão interessante dele, para a questão da guerra aérea e guerra antiaérea. Por quê? Esse livro, ele foi escrito no início do século XX, pouco depois da Primeira Guerra Mundial, e o autor, ele trabalha com essa questão muito bem, né, com a questão da guerra aérea e da guerra antiaérea. O autor, de certa forma, ele prevê algo que já estava ali, né, na verdade, latente, para quem entendia de assuntos militares no início do século XX, que a guerra aérea tomaria uma proporção muito maior do que teve na Primeira Guerra Mundial, como realmente aconteceu na Segunda Guerra Mundial. E o autor prevê que na nação que dominar o poder aéreo, né, ela teria a vitória em qualquer guerra que ela fosse travada, porque apenas o poder aéreo garantiria uma vitória de qualquer nação em um conflito bélico. Isso é o que realmente ocorre na história desse livro. Então vamos lá. Eu vou comentar um pouquinho, né, sobre o livro com vocês, sobre a história, sobre o cenário geopolítico do livro, tá? Porque eu considero que este livro ele é muito importante para entender certas questões, tá, da guerra aérea e da guerra antiaérea, no sentido de que ele faz uma entre aspas aí, né, não é um exercício de futurismo, né, quase de premonição da importância, né, uma especulação da importância da guerra aérea. Então, esse livro, ele foi escrito em 1928, ele foi publicado em 1928. Né? A continuação dele em 1929. E é dele que nasce um herói muito famoso, um herói pulp muito famoso, que certamente muitos que vão ver esse vídeo conhecem, que é o Buck Rogers, né? Que é um herói pulp que depois ganhou histórias em quadrinhos, principalmente em tiras de jornais, revistas de história em quadrinhos, série de TV, filmes, que está meio desaparecido, né? Está meio desaparecido aí, substituído por vários outros filmes de super-heróis aí, mas o Buck Rogers meio que desapareceu. Quem sabe volte, né? Quem sabe eles consigam ressuscitar esse herói futuramente. Afinal de contas, recentemente teve uma tentativa de ressuscitar o John Carter de Marte. Não deu muito certo, mas né, quase ocorreu. Nós temos de novo aí uma série de filmes com o John Carter de Marte. Então, o que acontece neste livro? Então, vamos para o cenário geopolítico. Então, a primeira coisa é um livro de ficção científica. Então, o personagem principal, que é o Buck Rogers, ele dorme, ele entra numa mina e por vários processos que são explicados aí no livro, ele acaba entrando em hibernação, né, dentro dessa mina, no século XX, e ele só vai acordar no ano de 2419. Quando ele acorda, a primeira surpresa que ele tem é com o cenário que mudou, é com o cenário geopolítico que mudou. Primeiro, né, ele percebe que os Estados Unidos, enquanto uma nação, não existe mais, que o que existe, tá, são o que ele chama, o que o tradutor escolheu aqui como gangues, mas que são grupos, né, de americanos que vivem numa sociedade libertária, tá, espalhados por vários pontos dos Estados Unidos. Inclusive, eles muitas vezes entram em conflitos entre si também, ao mesmo tempo que enfrentam um invasor que conquistou lá os Estados Unidos. Então, e aí, conversando, não é, com essas pessoas, principalmente com uma moça que ele logo conhece, logo que ele desperta, né, porque nesses romances típicos do início do século XX, de ficção científica, geralmente tinha um herói e tinha o seu par romântico, ainda que aqui, neste romance,
é bom a gente marcar bem isso, né, que neste romance especificamente, as mulheres não têm o papel apenas de garota em defesa que tem que ser salva pelo herói. Bem pelo contrário, as mulheres participam do conflito e a todo momento o autor chama a atenção que as mulheres aqui são mulheres soldados. Inclusive eu lembrei, né, numa live que nós fizemos sobre esse livro das questões mesmo de ficção científica, que hoje, por exemplo, o único lugar onde as mulheres, né, precisam prestar serviço obrigatório é Israel. E aqui as mulheres elas também participam, né, desse, entre aspas, serviço militar obrigatório, porque todas são guerreiras, né? Muito semelhantes, inclusive, talvez as mulheres curdas do Rojava. Tá? Então, geopoliticamente, o que acontece? Qual que é o cenário? Após a Primeira Guerra Mundial, o autor especula que haveria uma guerra entre as nações europeias e os Estados Unidos. Tá? Então, essa guerra entre nações europeias e os Estados Unidos, ela ocorre ela ocorre logo depois da Primeira Guerra Mundial e se enfraquece os Estados Unidos. Há uma nova guerra, né? Uma guerra depois, uma guerra entre os soviéticos, né? Os russos, o autor se refere como soviéticos, russos e os chineses, que juntos conquistam a Europa. Futuramente, o que ele chama de, às vezes, de mongóis, às vezes de chineses, né, acabam conquistando também os russos, né, e aí eles viram o chamado Império de Han, né, esse Império de Han, ele acaba, então, que ele se refere como Império dos Mongóis, Império dos Mongóis de Han, né, que são os senhores do ar, eles, por último, atacam os Estados Unidos. Né? E aí eles conquistam os Estados Unidos no seu império mundial. Quando o autor se refere ao fato dos Estados Unidos terem sido conquistados pelo Império Han, ele fala o seguinte, abre aspas, assombrosas frotas de grandes aeronaves. Isso acontece em 2109 na linha do tempo do romance. Né? Os Estados Unidos caem frente ao Império Han, justamente por causa das suas assombrosas frotas de aeronaves. Então fica muito patente ali que a derrota dos Estados Unidos, além dele ter sido enfraquecido por uma guerra anterior com a Europa, ocorre principalmente por causa dos meios aéreos. E é por isso que nessa live, né, eu vou chamar a atenção especificamente sobre essa questão do romance. Outros elementos de ficção científica do romance, e ainda que existam alguns problemas, como, por exemplo, no que o autor fala do desenvolvimento tecnológico, né, que é lógico, já está bastante superado para a época que o autor faz o desenvolvimento tecnológico, e há alguns problemas no próprio romance, no sentido do romance, ele tem que ser lido com um grande senso crítico, porque aí o autor apresenta todo o tempo o Império Han e apresenta a invasão deste império aos Estados Unidos, naquele sentido, né, político da época, né, de estar falando aí do chamado perigo amarelo. Então a gente tem que ler esse romance nesse sentido com bastante discernimento, tá? Porque existe até algumas passagens do romance quando ele vai tratar, né, dos Hans, falar desse negócio, dessa questão do perigo amarelo, etc., que nos dá um certo desconforto, né, porque ali mostra, né, esse preconceito, né, contra todo um grupo étnico, todo um grupo nacional, né, que está sendo colocado no romance, então a gente tem que ler isso com muita parcimonia, tá, porque, sim, nesse sentido, o romance provoca um certo desconforto, tá? Inclusive, o romance ele é vendido em uma caixinha pela editora, com outros três livros clássicos de ficção científica, tá? Um do Júlio Verne, um da Mary Shelley e um do H.G. Wells, e nessa caixinha vem um livreto, um pequeno livreto, assinado pelo Nestari, né? Pelo Oscar Nestares. O Oscar Nestares, ele inclusive é o tradutor também do livro, e nesse livreto ele chama atenção para essas questões, tá? Para essas questões do racismo ali, do
dessa ideologia do perigo amarelo, que tinha muito no início final do século XIX, início do século XX nos Estados Unidos, vira e mexe aí às vezes meio que ressuscitado, né? Então ele chama bastante atenção para essas questões que nós devemos levar em consideração na leitura do romance. Lógico que nós não podemos ler o romance sem levar em consideração essas questões, mas também, né, o romance nos traz outras questões que nós estaremos abordando aqui. E neste livro, você pode ler ele como um livro de ficção militar, tá? Ele, na verdade, o grande foco dele é a ficção militar, né? Ele pode ser lido como um livro de ficção militar. Se você tirar aí o fato de que as armas utilizadas são uma extrapolação das armas utilizadas na Primeira Guerra Mundial, ele pode ser lido por quem tem interesse em ficção militar, porque tem interesse em questões militares. Quem gosta de livro de ficção militar vai gostar desta leitura. Então, a primeira questão que eu vou abordar aqui, que pode interessar neste livro para quem gosta de questões militares, é a questão, tá? Logo no início do livro, eu vou colocar aqui na página 36, quando o Buck Rogers ele está conversando ali com os americanos que se encontram ali em guerra de guerrilha contra o Império de Han, ele fala sobre uma tática da Primeira Guerra Mundial chamada barragem. Eu vou ler um pequeno trechinho. Ele fala assim: Bill e eu conversávamos principalmente sobre armas, táticas e estratégias militares. Por mais estranho que pareça, ele não tinha ideia alguma da possibilidade da barragem, apesar de serem óbvias para mim os tremendos efeitos de uma cortina de fogo com projéteis tão explosivos como os utilizados por aquelas pistolas de foguete. O que era essa técnica? Essa técnica foi criada na Primeira Guerra Mundial. Ela era basicamente o seguinte: você disparava artilharia, ia disparando artilharia seguida, sem dar chance para o inimigo retomar o fogo, ou você fazia um desgaste disparando o tempo todo, né, projéteis frente ao inimigo, e aquilo o inimigo ficava o tempo todo sob fogo, que dificultava que ele tivesse qualquer reação, e você ia avançando lentamente, né, a artilharia, e disparando fogo, disparando projéteis, e a infantaria também avançava lentamente, protegida por aquela verdadeira cortina, por isso que é uma barragem, por aquela barragem de fogo, né, que as armas iam produzindo. Essa tática era usada por causa das trincheiras. A Primeira Guerra Mundial foi uma guerra de trincheiras, então você tinha que, de alguma forma, ultrapassar as trincheiras. Então você usava essa técnica de jogando bombas sobre bombas, atrás de bombas, via artilharia, e para proteger o avanço da infantaria, não dando chance do inimigo de usar sua própria artilharia, né, para destruir a infantaria do contrário. Então, o Buck Rogers logo ele lembra que essa tática poderia ser usada contra o Império de Han, né, contra aqueles que tinham conquistado, né, os Estados Unidos. Então, ele vai lembrar isso, né, de usar, talvez, essa tática de artilharia, que poderia ser usado tanto como defesa, ela pode usar tanto como defesa, como para o ataque, né? E essa técnica logo é lembrada para ele. Por que ele lembra dessa tática? Porque no romance eles usam umas armas que disparam foguetes, né, uma espécie de revólveres que disparam foguetes. E ele então vê uma possibilidade de usar esse tipo de armas contra as aeronaves do Império de Han. Aqui o livro tem a capa dele, ó, mostra uma dessas aeronaves. O que ela lembra? Ela lembra um dirigível. Por quê? Essas aeronaves são extrapolações da tecnologia da Primeira Guerra Mundial. E o que era usado na Primeira Guerra Mundial, né? Que poderia ser usado como bombardeio? Dirigíveis. Então são uma extrapolação desses dirigíveis, só que aqui eles usam raios, né? Assim como os alienígenas usam no Guerra do Mundo do H.G. Wells, aqui eles usam raios para bombardear as cidades, né? E usam bombas mesmo. E nesse sentido, o Buck Rogers, logo quando ele chega nesse futuro,
Ele imagina, então, uma forma de combater a essas aeronaves, tá? E como que ele imagina essa forma de combater essas aeronaves? Usando esses revólveres, que têm foguetes, né, da mesma forma que hoje, né, nós usamos, as Forças Armadas de muitos países, inclusive os Estados Unidos, seus marinhos, usam os mísseis Sting, né, terra-ar, que são aqueles mísseis que são portáteis, né, que são disparados pelos soldados, né, a partir da terra e podem derrubar aviões. Então, e ele fica até surpreso, os americanos do futuro nunca terem pensado em usar aquelas armas dessa forma, usar aquelas armas para disparar contra as aeronaves do Império de Han e derrubar essas aeronaves, né? E justamente é este o sentido, né, que vai ter ali, né? O Buck Rogers, ele vai se destacar justamente por trazer táticas militares da Primeira Guerra Mundial que haviam sido esquecidas por esses americanos do futuro e que vão possibilitar, então, que agora eles tenham uma resistência contra o Império de Han, né? Bom, essa questão do herói humano levar novas táticas de guerra e a sua experiência militar para mudar um conflito militar, ela é vista em muitos livros de ficção científica dessa época e revistas em quadrinhos. Só para citar os mais conhecidos, nós temos John Carter de Marte, onde ele também era um soldado confederado, e aí ele vai para Marte, numa revista Pulp dessa época, e ele acaba ali, então, usando táticas de militares humanas, né, contra os marcianos, né, contra pelo menos uma das espécies marcianas que está ali. Nós também temos aquele quadrinho, né, o Adam Strange, da DC, onde ele vai para o planeta Han, e ali ele vai se utilizar também de táticas militares humanas em favor daqueles que são de quem ele luta ali, né, que são seus amigos. Então isso aparece muito, né, desses humanos usarem essas táticas militares. Aí, vou voltar um pouquinho mais nessa questão das táticas militares, que esse é o tema de hoje, né, da nossa live. Por fim, ele vai, em um determinado momento do romance, tá? Esses aqui vão ser uns pequenos spoilers, tá? Somente sobre como essas táticas são utilizadas no romance. Ele vai conseguir derrubar uma das naves graças a essa tática, né, de usar armas como atualmente se usa os mísseis Stings para derrubar aviões, né, aviões militares. Ele vai conseguir fazer isso ele vai conseguir, né, fazer isso em determinado momento, vai derrubar uma nave. Depois, mais para frente, essas naves vão ser usadas como baterias antiaéreas. Por exemplo, aqui, ó, há um momento, né, que ele vai conseguir fazer o que ele chama de barragem antiaérea. Então, qual é esse momento? Mais de um deles se posicionam e eles usam essas armas como ele ensinava na barragem da Primeira Guerra Mundial, mas ao invés de usar esses foguetes atirando em terra, o que também ocorre no romance, eles atiram para o ar, para então derrubar as naves Hans, fazendo uma barragem com mísseis antiaéreos, né? E isso que é o que vai fazer com o tempo eles virarem um jogo no romance a favor deles. Então, aqui nós temos essa dinâmica que é a guerra aérea, né, e o uso da guerra antiaérea, né? E aquele que tem os meios militares mais poderosos se utilizam de, de aeronaves contra aqueles que não têm os meios militares tão poderosos, que não têm uma força aérea tão poderosa, se utilizam, então, de baterias antiaéreas e de guerra antiaérea. Isso é muito presente, por exemplo, agora que a gente está vendo na guerra da Ucrânia, né? Os ucranianos investem, sobretudo, né, em meios antiaéreos para enfrentar a força aérea russa, que é muito superior à força aérea ucraniana. Inclusive, os próprios Hans, eles, para se defenderem e evitarem qualquer ataque, eles têm meios e baterias antiaéreas, como aparece no romance, né? Eu vou ler mais um trechinho do romance, lá na página 98. O autor, então,
coloca o seguinte, faz o seguinte, abre aspas, estávamos quase acima do alcance destrutivo das muralhas do raio desintegrador. Um cilindro oco de aniquilação disparado acima de um sólido círculo de geradores que cercava a cidade. Então, os Hans, eles instalavam em torno das suas cidades raios desintegradores, que lembram, inclusive, ah, aqueles raios, né, aqueles armas de laser que eram projetados para proteger os Estados Unidos em caso de ataque por mísseis intercontinentais, né, em caso de uma guerra nuclear, chamado programa Guerra nas Estrelas, né? Mas aqui, então, eles são usados para proteger as cidades. Né? Para proteger as cidades do quê? De ataques aéreos, de mísseis, de bombas aéreas que vêm para a cidade. De certa forma, lembra muito a tática que é usada em Israel, por exemplo, com a cúpula de ferro, né? O chamado o Iron Dome, que ficou tão conhecido o ano passado, né? Quando vários mísseis foram disparados contra Israel a partir da faixa de Gaza, e todo mundo falava muito nessa questão do Iron Dome, né, que era a defesa antiaérea de Israel, né, que forma então aí uma espécie de cúpula, né, em volta de Israel, né, para proteger um domo protetor em volta de Israel, e aqui os Hans instalam esse tipo de cúpula protetora em volta das suas cidades. Tá? Até porque em determinado momento do romance, eles tentam então bombardear uma cidade Han com uma de suas aeronaves, tá? E essa aeronave dos americanos, ela vai justamente enfrentar esse desintegrador, esse Iron Dome, né? Ela consegue por um determinado momento passar, né? Disparar um ou dois mísseis lá contra a cidade, e isso provoca pânico entre as forças do Império de Han. Por quê? Porque a força aérea, né? O bombardeio aéreo, ele é muito desestimulante, né? O bombardeio aéreo, quando você domina os meios aéreos, você realmente tem uma força militar muito grande para vencer o inimigo, tá? E mais no final do romance, ele volta de novo com a questão da linha de barragem, aonde eles estão enfrentando um grupo chamado Sing Sings, que são grupos de americanos que traem os outros em favor dos Hans, e eles fazem justamente, eles usam a táticas de movimentar duas barragens, uma de cada lado, vindo disparando e cercando o inimigo num domo, né? As barragens vão disparando de um lado e de outro, e vão massacrando o inimigo que está nesse domo, né? E aqueles que conseguem fugir têm que enfrentar as tropas da infantaria que está em volta. Então, é uma tática militar que eles utilizam no decorrer do romance. Então, para fazer, eu não vou falar da história em si, tá? De quem são os personagens, eu só falei do Book of Horrors, personagem principal, como se desenrola o romance, tudo isso não é o objetivo de dar esse tipo de spoiler aqui, tem que ler o livro, tá? Tem que ler o livro, a minha intenção aqui era só falar das questões das táticas militares que são utilizadas no livro. Então, a principal tática militar é a tática de barragem. Então, se você gosta de Primeira Guerra Mundial, esse é um livro muito interessante para ser lido, porque você vai ter aí as táticas militares da Primeira Guerra Mundial sendo utilizadas em um cenário futurista. Né? E é muito interessante isso. Para quem gosta, como eu gosto de estudar táticas militares e também gosto de ficção científica, o livro ele traz essa questão, né, de forma muito interessante. Assim, você tem hora que você parece que está lendo uma história de guerra na Primeira Guerra Mundial, só que num ambiente futurista, que é basicamente isso que é o livro. Né? E também, para quem gosta de análise militar e geopolítica, o livro é bastante interessante nessa outra questão, porque ele prevê a importância que a guerra aérea e que o domínio do poder aéreo traria para as nações. Então, o Império Han, ele conquista o mundo inteiro, por quê? Porque ele tem domínio sobre o poder aéreo, tá? Ele consegue expandir, ele consegue subjugar o mundo porque ele domina o poder aéreo. E ao mesmo tempo também o romance prevê a questão que teria futuramente das baterias antiaéreas, do poder, da importância de forças militares terem mísseis terra-ar para se proteger, né, e que você ter uma força antiaérea muito grande poderia, então, inverter a guerra em favor de quem tem menos
aeronaves, tá? Como acontece aí em algumas guerras em que realmente, por exemplo, o maior caso disso é a invasão soviética ao Afeganistão, né? Foram os americanos fornecendo mísseis Stings, né, para os guerreiros Mujahideen, que inverteram, né, ali, né, o domínio militar, né, uma força muito menor, uma força que não tinha uma tecnologia tão avançada quanto a soviética, que não dominava o ar, já que os soviéticos tinham total domínio do ar com seus helicópteros e aviões, mas eles puderam vencer os soviéticos porque receberam justamente armas antiaéreas, que provocou uma grande perda de meios aéreos por parte dos soviéticos durante a campanha no Afeganistão, que fez com que, com o tempo, os soviéticos desistissem do Afeganistão, saíssem dali com perdas muito grandes, né? Então, isso tudo aí é previsto, né, nesse romance. Gente, o livro é um livro de ficção científica, ele tem muito mais coisas de ficção científica. Ele tem problemas, né, a gente tem que ler com senso crítico, certas coisas do livro. É um livro escrito no início do século no início do século XX. Inclusive, me parece que esses problemas, eles são amenizados na segunda edição, né? Aqui, nesse livro aqui, ó, Heróis Pulpes, que é um outro livro também que eu recomendo para quem gosta dessas questões, que ele aqui é da Script, tem um capítulo sobre o Buck Rogers. Esse capítulo é escrito Igor Karastan Noboa, e eu citei bastante esse livro na live de sábado, no Café Especulativo, e ele comenta aqui que no segundo livro, na segunda história, né, os Lords do Ar de Han, que continua Armagedon 2419, o Philip Nolan, ele atenua essa questão do racismo, né, e ele dá uma nova... E ele, inclusive, aí no segundo volume do livro, ele atenua essa questão do racismo, assim como também, né, dá uma nova explicação sobre quem seriam os Lords do Ar de Han, né, assim, para retirar um pouco esse material mais racista que tem nesse primeiro volume. Até seria interessante se a editora que publicou aqui o primeiro volume, né, a Novo Século, publicasse o segundo volume e de repente vendesse os dois aí numa caixinha também juntos, né, junto com... Eu acho até interessante que a editora, no caso de livro assim, eles fizeram muito bem em ter colocado um livreto com as explicações, debatendo essas questões sociais e tal, escrito pelo Nestares, mas seria até interessante que houvesse no próprio corpo do livro um prefácio, uma introdução debatendo essas questões, tá bom? Mas é isso, tá? Eu fico por aqui então com a live. Procurem esse livro, vale a pena a leitura. Descartem essas considerações sociais, assim, descarte no bom sentido, tá? Não é porque descartar no sentido de que a gente tratá-las com a devida crítica que tem que ser tratada hoje, tá? E se você gosta de literatura militar, vale a pena ler, porque é um livro que traz muito de literatura militar, tá bom? É um livro que traz muitas questões militares. Se você gosta de ler sobre temas militares, vale a pena ler esse livro, tá bom?